O que você poderia dizer sobre o Jesus que você conhece? Hoje eu quero refletir com você numa passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de 2 a 8. A passagem da transfiguração. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, em que já muitos pregadores fizeram diversas pregações, em que Jesus ele convida Pedro, João e Tiago a subir ao monte para orar. O mais interessante é que durante o processo em que eles estão orando, os discípulos dormem enquanto Jesus permanece orando. E a palavra de Deus nos fala que de repente Pedro ele acorda assustado, vendo ali uma manifestação gloriosa em que Jesus ele está de frente com Moisés e Elias naquele monte, e Jesus ali está totalmente transfigurado, está totalmente glorificado. Pedro ele vê a verdadeira face de Cristo, a face de Deus. Jesus como Deus, Senhor dos senhores, o Rei majestoso. E naquele momento em que ele vê Jesus glorificado, ele também olha Moisés e Elias ali junto com Jesus. E naquele momento Pedro, totalmente sem palavras, ele fala algo para Jesus que é uma reação até mesmo humana, do tipo: Senhor, façamos aqui uma tenda para Moisés, Elias e nós, para permanecermos aqui no monte. E naquele momento, a palavra de Deus ela nos fala que o monte inteiro ele ficou esfumaçado, uma nuvem tomou conta. E uma voz do céu dizia que aquele ali era o Filho de Deus. O Pai estava falando: este é o meu Filho, a ele ouvi. O mais interessante nessa passagem, amigos, é que nós, eu, você que me assiste, às vezes nós andamos, muitas vezes com Jesus. Agimos como Pedro. Não somente Pedro, mas Pedro, Tiago, João. Quantos Pedros existem, quantos Joões existem, em que conhece um Jesus humano. Naquele momento ali em que Jesus ele escolhe esses 3 homens para poder subir ao monte para orar, Jesus ele queria mostrar para aqueles 3 homens que ele não era simplesmente um homem nascido de carne. Jesus ele queria mostrar para aqueles homens a sua verdadeira face, a face de Deus. E quantas vezes eu e você dizemos que estamos seguindo a Jesus, estamos na igreja, estamos falando até mesmo de Jesus, mas ali no nosso dia a dia nós agimos como Pedro, Tiago e João, falando, vivenciando, andando com um Jesus humano. Quantas vezes nós paramos para pensar que este homem que anda ao nosso lado, Jesus, ele não é simplesmente um ser humano. Ele não é simplesmente uma pessoa qualquer. A minha pergunta hoje da nossa reflexão é: qual é o Jesus que você conhece? Que Jesus é esse? Porque a partir daquele momento em que Pedro ele tem essa experiência no monte, em que até mesmo Pedro, Tiago, João, eles também vivenciam isso depois que eles acordam, eles veem esse Jesus revelado, eles veem esse Jesus glorificado, eles veem esse Deus maravilhoso que está andando com eles dia após dia. A vida daqueles 3 homens não é mais a mesma. Não é. Tudo muda a partir daquele momento. Eu tenho certeza que Pedro não consegue mais olhar para Jesus nos dias que vão se seguir da mesma forma como ele olhava antes daquela experiência. O Pedro que subiu ao monte não é o mesmo Pedro que desceu. E hoje nós estamos vivenciando semelhante experiência, em que andamos com Jesus,
vamos à igreja, falamos de um Jesus, mas esse Jesus que muitas das vezes falamos, ele está muito mais para uma pessoa, para um ser humano, do que para um Deus. Às vezes eu fico observando algumas pessoas, né, no dia a dia, que não têm uma experiência profunda, que não são servos de Deus, que estão ainda no mundo, não conhecem a verdade, mas falam de Jesus, falam de Deus. E o que eu mais acho interessante da expressão é que a gente sempre ouve, né? Deus me livre. Ah, Deus te guarde. Ah, vamos ver, tudo está nas mãos de Deus. Só que é interessante a gente observar essas frases, né, no nosso dia a dia, no nosso vocábulo diário, e depois quando a gente analisa essas frases diante da ótica da fé, da ótica da palavra, a gente não está falando como se fosse um Deus de verdade. Jesus aqui, ele estava falando para Pedro em ações da sua transfiguração que é necessário que nós conheçamos ele além da pessoa humana, além daquilo que nós ouvimos falar, além de textos, além daquilo que os nossos olhos enxergam. Temos que ver Jesus por uma ótica muito maior. Temos que olhar para ele como Deus, o único Senhor, o único Redentor, o único Salvador da nossa alma, o único que pode mudar verdadeiramente a minha e a sua realidade. Pedro até então, ele não tinha essa concepção, ele não tinha essa certeza. Ele não conhecia esse homem, esse Deus. Para ele, Jesus era o enviado, mas ele ainda tinha dificuldades, os discípulos tinham dificuldade ainda de compreender essa missão de Cristo na Terra. E hoje, quantas pessoas têm dificuldade de compreender a missão de Jesus em nossas vidas? Tem uma dificuldade de compreender que Jesus não é um homem, não é um ser que está no espaço, longe de mim, longe de você, que não precisa ser incomodado. Muitas vezes eu já ouvi isso, não, Deus está distante. Ele está lá em cima, no lugar dele lá, que ele não está se preocupando comigo. E é mentira. Jesus está dando um exemplo que ele se importa com o homem e que ele quer se mostrar para o homem a sua verdadeira face, para que o homem o conheça de verdade. E a partir deste conhecimento, a partir deste momento, o homem venha a ter um relacionamento diferente com ele. Hoje eu gostaria que você pensasse como você tem visto Jesus na sua vida. Será que Jesus ele é uma pessoa qualquer? Talvez não. Talvez você pense, não, Jesus não é uma pessoa qualquer. Mas será que você hoje não está agindo um pouco como Pedro? Que via ali Jesus realizar os milagres, as curas, as libertações das pessoas que estavam endemoniadas. Viu Jesus andar até sobre o mar, mas ainda não tinha visto a glória de Jesus. Ainda tinha dificuldade de reconhecê-lo como Deus, único Deus. Talvez hoje você tenha um certo temor, você tenha até mesmo um receio, um respeito pela palavra, pelo nome Jesus. Mas será que você tem um respeito pela pessoa de Jesus? Temer o nome dele é válido, sim. Temos que temer a Deus. O temer não é medo, mas é o respeito, sabendo que ele é o dominador, Senhor de todas as coisas, Senhor da minha vida e da sua vida, dono da vida e da morte. É esse temor que nós temos que ter. Mas será que além de ter esse temor sobre o nome, você teme ele como pessoa, sabendo que ele pode ser um juiz sobre a sua vida?
que ele pode executar a vontade dele, independente da sua vontade? Será que hoje você consegue compreender isso? É isso que Jesus está falando para Pedro, através daquele exemplo. Pedro, eu sou Deus. Eu sou muito mais do que aquele homem que você vê andando sobre as águas, multiplicando pão e peixe, curando leprosos, libertando endemoniados. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou Deus. Será que hoje você compreende que Jesus ele é Deus? O mais interessante nessa passagem, que eu quero que depois você leia e reflita com calma, é que Pedro, ele nunca imaginou que ele veria Moisés e Elias também, de forma glorificada. Ele nunca imaginou. E quando ele tenta fazer algo para poder agradar até Moisés e Elias, nós vemos aqui uma intervenção celestial. O próprio Pai intervém naquela situação, dizendo: este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, nós não temos que ouvir os profetas, nós não temos que ouvir ministros, nós não temos que ouvir intermediários entre o homem e Deus. O Pai estava falando ali na palavra, a ele ouvir, ou seja, somente a Jesus que nós temos que ouvir. Nós não temos que ouvir o que Moisés tinha para falar e nem o que Elias tinha para falar. Quantas vezes hoje você está colocando intermediários entre você e o próprio Cristo, o próprio Jesus? Quantas vezes? Enquanto a palavra de Deus, ela diz que nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. A palavra fala que ninguém vai ao Pai, ou seja, Jesus fala, olha, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, eu e você, nós não vamos conseguir alcançar a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação da minha alma e da sua alma por meio de nenhum santo, somente por meio de Jesus. E é isso que Jesus está mostrando para Pedro. Olha, Pedro, quem eu sou. Você me conhece apenas pelo nome, você me conhece apenas como pessoa, mas agora estou te mostrando a minha verdadeira identidade. E Jesus ele quer mostrar a verdadeira identidade dele para mim e para você. Só que ele só mostra a identidade verdadeira dele quando nós nos tornamos servos dele. Se você não for servo de Jesus somente, ele não revela a identidade dele, porque ele não divide a glória dele, a única que ele tem, com mais ninguém. Ele não divide com Moisés, não divide com Elias. Isso quer dizer que ele não vai dividir a glória dele com um santo nenhum. Por mais que houveram homens tementes, retos diante de Deus, esses homens não são Deus. Não conseguem chegar aos pés de Deus, não conseguem ser exemplos de Deus. E esse Deus quer dizer é Jesus. Jesus ele é o nosso único exemplo. Nós não podemos pegar o exemplo de Pedro para poder viver. Nós não podemos pegar o exemplo de Paulo para poder viver. Nós não podemos pegar o exemplo de Maria, mãe de Jesus, para poder viver. Temos que pegar Jesus como o único exemplo. Aqui eu quero deixar bem claro a minha posição diante daqueles que creem na intervenção dos santos. Só que a palavra de Deus ela não estimula esse tipo de fé. A palavra de Deus ela não diz isso. Ela não orienta isso. Então não adianta nós temarmos, não adianta nós insistirmos em colocar intermediários, porque se você está colocando intermediário, fazendo como Pedro aqui, vamos fazer uma tenda para Moisés e Elias, o Pai vai intervir. O Pai vai intervir. Ele não vai aceitar aquilo que você está fazendo para Moisés nem para Elias, porque ele quer que você faça para Jesus. Você tem que fazer isso para Jesus.
E hoje, talvez você que está vendo este vídeo e tem até mesmo uma dificuldade de compreender quem é a pessoa de Jesus. Eu quero te dizer o seguinte: Jesus, ele é o único a quem deve ser adorado. Jesus é o único a quem tem que ser glorificado. Somente a ele nós devemos servir. Somente a ele nós devemos orar. É o que a palavra nos ensina, a Bíblia. Porque se você tem alguma dúvida, é necessário que você leia a Bíblia, é necessário que você estude a palavra para conhecer aquilo que Deus ele quer do homem. E hoje eu quero chamar você a essa reflexão. Não deixe para próximo da sua morte, ou para quando você tiver uma situação muito difícil, você falar com Jesus e querer conhecer Jesus. Jesus ele não quer se revelar ao homem somente quando o homem está morrendo. Jesus ele não quer se revelar ao homem somente numa hora de necessidade, de aflição. Nós também precisamos deixar um pouco a nossa hipocrisia em buscar a Deus e suplicar pela sua ajuda quando nós não podemos fazer mais nada. Porque é isso que acontece muitas das vezes. Se você pensar um pouquinho, você vai encontrar exemplos na sua vida e na vida de pessoas ao seu redor que sempre lembraram de Deus, fizeram votos, prometeram tudo o que podiam em troca de uma cura, em troca de uma salvação da vida, porque estava entre a vida e a morte. E eu te pergunto, isso é justo diante de Deus? Passasse a vida inteira esquecendo de Deus, vivendo uma vida totalmente dissoluta, vivendo uma vida tratando Deus como uma pessoa qualquer, e aí nos fins dos dias, quando as pessoas já não têm mais nada, ela não tem mais nenhum recurso que está ao alcance das suas mãos, aí ela vai e recorre a Jesus. Será que isso é justo? Se coloque no lugar de Jesus, se coloque no lugar de Deus. Será que Deus ele acharia essa atitude sua justa? Será que ele iria fazer algo para você? Será que você merece algo dele? Porque passou a vida inteira esquecendo dele. Passou-se a vida inteira achando que ele era um ser celestial, incorpóreo, que não tem sentimento, que não fala com o homem. Passou-se a vida inteira pensando nisso. E na hora H, a pessoa lembra de Jesus, ou lembra do Pai, lembra até do Espírito Santo que nunca ouviu falar. É essa reflexão que Jesus nos ensina por essa passagem da transfiguração. Nós não podemos lembrar, nós não podemos reconhecer a Jesus na sua verdadeira face de Deus em momentos derradeiros, em momentos difíceis. É por isso que hoje ele está te dando uma oportunidade de você ouvir essa mensagem, ouvir essa reflexão, para você consertar a sua vida, para você poder procurar uma igreja mais próxima da sua casa e entregar a sua vida a Ele, para que Ele venha mostrar a sua verdadeira identidade como Deus, como restaurador, como perdoador, como amigo fiel que não te trai, que não te abandona nas horas difíceis. Jesus está te dando uma oportunidade hoje, como ele deu para Pedro, Tiago e João. Você hoje talvez está tendo um privilégio de ouvir essa mensagem em um único momento da sua vida. Talvez você nunca tenha ouvido isso de nenhum líder da sua igreja, ou então de nenhum líder na televisão, de nenhum pastor. Você nunca ouviu essa mensagem dessa forma. E se hoje você está ouvindo e Deus está falando ao seu coração, é momento de você entregar a sua vida a Ele, é momento de você ouvir a voz de Deus e conhecê-lo verdadeiramente como Pedro conheceu.
Você não pode deixar para amanhã o que é necessário fazer hoje. Jesus, ele quer mudar a sua vida hoje. Ele quer mudar a sua vida agora. Portanto, entregue a sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã. Não perca tempo dormindo como Pedro, João e Tiago fizeram. Esteja com Jesus o máximo de tempo que você puder, para que você venha conhecê-lo de forma íntima e assim você venha saber o desejo dele para a sua vida. E assim você viverá uma vida feliz, uma vida que é totalmente indescritível. É essa vida que eu vivo hoje. É essa vida que eu estou compartilhando com você agora através desse vídeo. E eu quero que você viva essa vida. Portanto, não perca tempo. Jesus está te chamando hoje para você reconhecê-lo verdadeiramente como Deus. Deixe de lado tudo aquilo que você viveu. Deixe de lado tudo aquilo que você aprendeu. Entregue a sua vida hoje para Jesus. Confie nele. Somente ele pode transformar a sua vida. Eu quero te fazer um convite. Se você gostou desse vídeo, e esse vídeo serviu para você, e você conhece pessoas que precisam ouvir essa mensagem, compartilhe. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, Pregando pelo Mundo. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/Pregando pelo Mundo. Toda semana nós lançamos um vídeo novo. E você curtindo, se inscrevendo no nosso canal, você receberá as atualizações e saberá do nosso trabalho semana após semana. Deus te abençoe.